por favor. Ah, tá. Ele é advogado, é especialista em dinheiro imobiliário. Atenção, você aí que quer comprar casa, apartamento, que agora tá todo mundo nisso, né? Às vezes você já tem uma casa, mas quer fazer uma renda extra e já quer comprar um apartamento para poder alugar ou revender, por aí vai. A gente convidou aqui Michele Maciel, ela que é advogada, especialista em dinheiro e dinheiro, ó, Ele em tá o direito tempo todo dizendo em imobiliário. dinheiro, A gente falou tanto em dinheiro que o dinheiro ficou aqui Ele no tá juízo. agora dizendo dinheiro imobiliário, não deixa de ser, mas doutora Michele Maciel é especialista em direito imobiliário. Tudo bom, doutora Michele? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão 95 e eu já queria te fazer uma pergunta. Porque lógico que o número de imóveis novos em Natal tem crescido e agora quando a gente fala, né, acabou de ser lançada mais uma etapa do Minha Casa Minha Vida, que favorece a pessoas de renda maior. E eu quero perguntar à senhora como é que dá para alguém saber que está entrando numa furada, assinando um contrato que muitas vezes tem cláusulas chamadas de leoninas, cláusulas que são muito difíceis de serem cumpridas, ou se aquele contrato é um contrato bom. Tem algumas regras que as pessoas, tanto quem está comprando ou está alugando, quanto quem também é proprietário, tem que seguir? Tem algumas regras? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Micarla, é um prazer. Nossa, tem muitas dicas, tem muitas regras. Vamos compactar aqui porque é muita informação. Então, vamos começar por quem está comprando um imóvel na planta, né? Então, uma das situações que a gente vê que acontece muito são pessoas que não procuram saber se aquele empreendimento... Doutora Michele, a gente está tendo um probleminha no microfone. Vamos trocar? Sim, vamos. Pronto, E agora sim, agora tá ótimo. Me ouvem? Sim, com certeza. Então vamos lá, vou começar do zero. Sim, vamos começar. Vou agradecer primeiro pelo convite, né? Obrigada, Saudar os doutora nossos Michele. ouvintes. E eu falei, é tanta coisa para falar que a gente vamos compactar e vamos fazer aqui um bate-papo, que é muita coisa realmente. A gente está vendo Natal aí crescendo por todos os lados, empreendimentos, e fica todo mundo com aquela vontade de quero meu imóvel novo, está na hora de comprar imóvel na planta. E o que é importante nesse momento? É checar a legalidade do empreendimento. Primeira coisa, vocês não têm ideia da quantidade de empreendimentos irregulares que a gente se depara. Então, assim, muitas vezes chega no meu escritório alguém que, olha, eu comprei um imóvel na planta, isso quando entrega, né? Recebi e não estou conseguindo fazer a escritura pública. E quando a gente vai ver, não está legalizado o empreendimento, não havia o registro de incorporação, não tinha nada. Então, primeiro ponto, quero comprar imóvel na planta. Então, já pede lá ao corretor ou ao representante da construtora que lhe apresente o registro de incorporação. Com esse númerozinho, você vai lá no cartório, né? E já procura saber, tem registro, está tudo certo, eu posso comprar aqui. E aí você pode fazer aquele investimento que geralmente se dá ali uma entrada e parcela. Então, essa é a primeira grande dica para quem está comprando. Segunda coisa, contrato, que era o que a gente estava falando, né, Micarla? Contratos e cláusulas leoninas. Então, eu sempre digo, contrato é algo, especialmente de imóvel de planta, gente, que até para a gente da área do direito imobiliário, é difícil ler, imagine para um cidadão que não está acostumado. Então, eu indico procurar uma assessoria jurídica especializada em direito imobiliário, mas ficar de olho em algumas cláusulas. Por exemplo, prazo de entrega. Então, muito importante ver o que tem lá de prazo de entrega. Acredite, existem contratos que se colocam assim, a partir da expedição do alvará de construção. Como é que o consumidor vai controlar isso, gente? O consumidor não tem obrigação nenhuma de estar controlando nada. Então, vamos ter datas. Quando daqui a 36 meses da assinatura deste contrato. Aí sim, eu tenho uma data, né? Com prazo final e mais 180 dias. Depois disso aí, direito de indenização. Então, está de olho ali, qual o prazo desse negócio aqui? Qual o prazo que eu vou receber esse imóvel aqui? A questão também do pagamento, pessoal. A questão de juros. Muita gente chega no escritório surpreendendo com a parcela que vai aumentando, porque não prestou atenção na hora de assinar o contrato. Então, em regra, todo contrato que você está assinando e que é imóvel na planta, estou aqui sempre me referindo a imóvel na planta, tá? Imóvel na planta. Os juros que é possível cobrar é o INCC,
que são os juros do Índice Nacional de Construção. Esse juros ele é benéfico para o consumidor. Qualquer outro tem contratos que as pessoas tentam colocar juros adicionais. Então, mais 1% disso, mas não pode, gente. Porque a prestação começa a subir e a pessoa não está entendendo. É porque houve ali juros adicionais. Então, ficar de olho. Só tem INCC aqui, tá. A regra só vale se for um índice menor. Por isso que, às vezes, procurar realmente orientação é muito importante. Outra coisa, distrato. Ninguém está obrigado, vinculado a ficar até o final. Às vezes acontecem problemas na nossa vida, né, intempéries, que faz a gente desistir, por exemplo, de um projeto desse. E muita gente acredita que vai perder tudo. Ah, eu não consigo mais pagar, vou perder tudo que eu investi. Fica com essa lenda. E não. A incorporadora, ela só pode reter 25%. Isso é o que vem entendendo nos nossos tribunais. Mesmo a gente tendo hoje uma lei que permite muitas multas, os tribunais entendem que o consumidor investiu. É razoável que a incorporadora retenha? Sim, é razoável. Mas é mais razoável e mais legal ainda que o consumidor possa ter de volta aquilo ali. Então, assim, dentro do contrato, colocar o olho sobre essas 3 cláusulas, tá? Então, assim, de contrato seria isso. Mas vamos continuar aqui o bate-papo, porque foi tantas perguntas que eu posso estar me perdendo. Aí aqui. deixa eu te perguntar, doutora Michele, aí a gente falou aí sobre imóveis novos. Isso. E pessoas que compram imóveis que já são usados e que às vezes a gente tá sempre aqui na TV, sempre tem tipo de reclamação assim, olha, comprei, mas não sabia que tinha um litígio. E aí os herdeiros estão entrando e tal. Nesse caso, para que a pessoa que compra um imóvel usado esteja também tendo segurança, o que é que tem que ser visto? Sim, eu diria que o imóvel usado, ele exige muito mais cuidado ainda do que o imóvel na planta. Porque o imóvel na planta, a gente está concentrado aqui em incorporador, verificar coisas aparentemente simples, mas que a gente rapidamente bate. Um imóvel antigo, ele tem um histórico, né? Ele pode estar ali há anos com aquela pessoa. Então, o primeiro passo, Carla, é o mesmo, é buscar pelo menos a matrícula do imóvel. Gente, se o imóvel não tem matrícula, então ele já está irregular. Se a matrícula não está no nome de quem está vendendo, ele está irregular. Se ele está em inventário, ele está irregular. Então, pelo amor de Deus, não vamos comprar um imóvel que está irregular, porque depois, depois que pagou, entrar no litígio para regularizar é muito complicado. Então, os cuidados verificar se esse imóvel tem matrícula ou não. E se a matrícula está no nome de quem está vendendo ou não. Se quem está vendendo, por exemplo, com uma procuração, tem realmente poderes, verificar a validade dessa procuração. Checar débitos. E aí entra também na seara em que eu acho que é uma cultura mesmo, um costume de nós brasileiros de não fazermos uma prevenção. A gente geralmente procura, né, o advogado quando a gente já está com problema, quando a coisa já deu um nó. E o interessante é que você economiza dinheiro, energia, emoção quando você faz uma prevenção. E é sobre isso que a gente está falando. Então, além da matrícula, verificar se quem está vendendo tem débitos. Então, são certidões que a gente tira para ver se há débitos fiscais de quem está vendendo. Se essa pessoa é casada, se ela vive em união estável. Acontece muito assim, Carla. Às vezes a pessoa não declara que está em união estável e vende. Aí, daqui a pouco, chega companheiro e diz, cadê a minha parte desse negócio aqui? E você não sabia. Aí judicializa, aquele bem fica bloqueado. Às vezes era um bem que você queria investir, já revender não vai poder. Então, assim, são aspectos que devem ser checados. Situações na justiça. Às vezes a matrícula está limpa, mas já existe um processo de execução na justiça. Esse processo de execução, ele pode impedir, lá no futuro, anular essa venda. Então, percebe, são muitos pontos que há de ser observado para evitar esse tipo de litígio. Porque no final, se nada for observado, só vai caber o quê? A judicialização. Não que a pessoa vá perder o dinheiro, mas quem quer passar por um processo desse, quem quer passar, né, o estresse emocional, fora os custos envolvidos. Então, se prevenir, eu acho que é melhor, né? É sempre melhor, né? Doutora, e quando a gente tem um caso, por exemplo, de prejuízo, sei lá, uma obra atrasou 2 anos, você chegou no imóvel e ele, assim, é menor do que esperado, a planta não bate com o que foi vendido, existe algum prazo para o consumidor ele conseguir recorrer a isso? E quais são as soluções dentro do direito, né, para que isso seja resolvido? Você fez 2 perguntas, eu vou lhe responder separadamente. Atraso, acontece demais. Então, assim, isso já é algo que, graças a Deus, a gente avançou muito, porque no passado ficava, tem direito, não tem direito, e como é essa indenização, qual o valor seria?
Hoje, a gente já tem o que a gente chama de tema, tese, que vincula todo mundo. Então, o STJ decidiu. Houve atraso na entrega do imóvel, o consumidor ele tem direito à indenização equivalente ao valor de um aluguel. Está decidido, não há mais o que se discutir. Então, se a construtora ou a incorporadora não lhe pagar voluntariamente, que normalmente não acontece, você vai judicializar, mas você vai ter direito a cada mês de atraso a um valor equivalente ao aluguel. Mas, Michele, por que equivalente ao aluguel? Não entendi. Porque, veja bem, se você comprou para investimento, você está perdendo aquele valor que, eventualmente, você estaria recebendo para um aluguel. E se você comprou para morar, provavelmente você está pagando um aluguel. O seu prejuízo você teve de qualquer maneira. Então, a questão do atraso, indenização, com certeza sim. Segunda questão muito interessante que você pontuou, que é, chego no imóvel, não corresponde ao que eu tinha, ou aparecem alguns vícios de construção, que, né, você tem 5 anos para pleitear isso. Não existe 90 dias. Muitas pessoas acham assim, não, mas eu tenho 3 meses, né, para correr. Não, porque às vezes você entra no imóvel, recebe, não conseguiu visualizar nenhum problema e daqui a 6 meses começou a chover Natal. Aí começou uma infiltração no seu imóvel. Você tem direito de recorrer a isso? Claro. Tentar primeiro conversar, né, ver se existe ali sempre a composição amigável. Caso não, a incorporadora, falando aqui do imóvel de planta, ela tem sim que fazer todos os reparos devidos, tá? E se por um acaso, você falou aí, e se houver uma medição diferente, né, do que eu comprei, aí ela vai ter que indenizar a parte que você pagou a maior. Interessante, você falou que algumas pessoas ali pegam um imóvel novo para poder fazer uma renda. Isso é uma realidade principalmente entre os jovens, né? Hoje em dia, conversando com os amigos, muita gente ali quer comprar um imóvel para poder fazer Airbnb, para poder alugar. Só que tem um parente. Eu ouvi uma conversa esses dias, o pessoal reclamando, olha, eu comprei um imóvel para fazer Airbnb, só que às vezes aquela pessoa que está ali, ela estraga o apartamento. E às vezes a gente acha que não compensa. Qual seria uma saída boa para colocar ali no contrato, algo desse tipo, para que essa pessoa não seja prejudicada e não seja impedida de continuar fazendo a renda? Caução. Então, assim, se você vai fazer eu sempre digo o seguinte, aluguel por temporada é algo rentável, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque dependendo de como está o seu imóvel, do que você tem nele, isso pode sair muito caro. Então, sempre, mas eu vou pagar, só vou ficar 30 dias, vou só pagar o aluguel. Não, você vai pagar o aluguel, você vai pagar uma caução equivalente ao aluguel. Você vai colocar no contrato também a responsabilidade dela pelo qualquer coisa que venha acontecer naquela locação. Vistoria antes e vistoria depois, que também tem isso. A pessoa vai dizer, não, mas já estava assim. Então, muito importante fazer fotos, fazer laudo. Então, com essas 3 pequenas dicas, você já salva essa locação. Que interessante, né? Que interessante. Doutora Michele, para a gente terminar, a gente falou aí tudo isso relacionado, né, à questão da compra, do aluguel, mas e alguém que fala assim, olha, eu queria, de verdade, eu queria comprar para investir, tem aqui alguma coisa assim, ou um terreno, ou um loteamento, ou algo comercial, mas eu queria investir em algo comercial. Também são as mesmas regras do que a questão dos imóveis residenciais? São as mesmas regras, Micarla, mas a gente vai analisar um pouquinho também pela perspectiva do imóvel comercial e os direitos que são gerados. Eu estou analisando pela perspectiva de quem vai alugar ou de quem vai comprar. Comprar, mesmas regras, tá? Se não temos muito o que adentrar. Mas na questão do aluguel, atenção, porque só a partir de 5 anos de aluguel é que o locatário ele tem direito, por exemplo, ao fundo de comércio. Vamos só imaginar aqui, a gente vai alugar um imóvel e vai fazer uma pizzaria. E essa pizzaria dá muito certo, ela bomba, cheio de gente, e o contrato que a gente fez foi de 2 anos. E aí você, como locadora, me solicita. Eu vou ter que lhe entregar esse imóvel, mas ali todo mundo já lembra que naquele local tem uma pizzaria, que é o que a gente chama de fundo de comércio. Todo mundo passa e fala, mas a pizzaria. E aí, na hora em que você não se resguarda, colocando cláusulas, por exemplo, fazendo um contrato mínimo de 5 anos, locatário, tá? Aí esse fundo que está ali vai ser para um próximo. Então, assim, aquele tempo que você perdeu de marketing, de investimento... Aí o próximo vai e monta uma pizzaria. O próximo vai e monta uma pizzaria.
Então, é interessante, na questão da locação, analisar um pouco a questão do fundo de comércio. Mas os cuidados na compra, basicamente, são mesmo. Agora, se for um imóvel usado, redobrar um pouquinho a questão de eventuais débitos que possam ter com trabalhadores. Acredite, a Justiça do Trabalho ela é muito, muito, muito rígida. Então, por exemplo, eu vendo imóvel para você e eu tenho dívidas trabalhistas, essas dívidas trabalhistas elas são prioritárias sobre qualquer coisa. Então, checar sempre como é que ficou a situação daquela empresa que funcionava lá junto à Justiça do Trabalho. Doutora Michele Maciel, especialista em Direito Imobiliário, agradecer pela sua participação com a gente hoje aqui no Conexão 95. Deixa, por favor, suas redes sociais. Eu que agradeço. Para quem quiser conhecer mais sobre esse e outros temas também. Eu que agradeço, Micaela. O tema é muito interessante, né? Tem muita coisa para a gente falar. Então, as nossas redes. Meu pai complicou meu nome, então primeiro eu vou soletrar meu nome. Michele, é M-Y-C-H-E-L-L-E. M-Y-C-H-E-L-L-E. Então, vocês vão seguir @Michele Maciel Advogados. E lá a gente está sempre colocando conteúdo, dicas. Então, para quem vai comprar, para quem comprou, para quem está com problema, sempre vai ter muita informação. Doutora Michele Maciel, obrigada pela sua participação. Volte outras vezes. Eu que agradeço o convite. Obrigada. A gente acabou de falar com a advogada Michele Maciel, ela que é especialista em direito imobiliário. Agora, meio-dia.